Graças a Deus, graça e paz para todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero prestar uma palavra de Deus ao seu coração. Aqui comigo, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, pastor Gilson Souza. Boa tarde, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, né? Aqui estamos reunidos, né, nesta tarde para poder compartilharmos juntos a palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Não é verdade, pastor Marcelo? É verdade, muito bom. Já que o senhor falou em palavra, vamos à palavra de Deus. Eu quero abordar um tema aqui, pastor Gilson, você que acompanha o nosso canal. Eu quero falar a respeito dos princípios de como adorar Deus. A gente vê pessoas falar que nós podemos adorar a Deus de qualquer maneira, mas a Bíblia não fala a esse respeito. Muito pelo contrário, existe um modo correto de como adorar a Deus, né? Nós temos que respeitar os princípios de como adorar a Deus. Os princípios de Deus são ordem estabelecida por Ele. Então nós não podemos adorar a Deus de qualquer maneira, né, pastor Gilson? Porque existe um princípio de como nós vamos adorar a Deus. O senhor já imaginou se nós pudéssemos adorar a Deus da nossa maneira, do nosso jeito? Não haveria um princípio, mas há um princípio de como adorar a Ele. É verdade, pastor Marcelo, porque há pessoas que dizem que adoram o Senhor, principalmente no meio artístico, mas a mulher continua usando aquele shortinho curto, pulando o carnaval, vivendo uma vida promíscua, uma vida de qualquer maneira. Como uma pessoa, pastor Marcelo, quer adorar a Deus, agradar a Deus, vivendo uma vida de qualquer maneira? Não é? Há princípios, não é? Nós temos que ter um compromisso com o Senhor, não é? Tudo aquilo que desagrada ao Senhor, nós temos que tirar das nossas vidas para que nós possamos ser um verdadeiro adorador. É verdade. E se cada um adora a Deus do seu jeito, então como explicar usar quando coloca a mão na arca adorando a Deus, ele morre? Como explicar então a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não? Porque houve quebra de princípio. Então quando nós quebramos princípios de Deus na adoração a Ele, algo vem contra a nossa vida, como Uzá. Ele estava ali adorando a Deus, adorando do jeito dele, porque havia um jeito de adorar a Deus, que era não colocar, não encostar a mão, não tocar na arca da aliança. E no exato momento em que ele toca na arca, ele cai e ele morre. Então nós temos que entender que há princípio de como adorar a Deus. Porque Saul, quando vai adorar a Deus, uma adoração, que ele vai fazer um sacrifício, ele não espera o sacerdote, ele faz o sacrifício e ele é rejeitado por Deus. Então nós já podemos ver, pastor Gilson, que existe uma única forma de adorar a Deus. E espírito em verdade, né, pastor Marcelo? Porque a palavra diz que o Senhor procura aqui na terra os verdadeiros adoradores. Pastor Marcelo, tudo que a gente procura, porque é pouco, né? Quando é muito, nós não precisamos procurar. Agora, se o Senhor procura os verdadeiros, porque são poucos, e todos aqueles que não adoram o Senhor espírito em verdade, ele é um falso adorador, porque o verdadeiro adorador, ele adora o Senhor em espírito e em verdade. Se há uma procura, realmente é porque há uma falta. Com certeza. Então vamos ver aqui em Mateus, no capítulo 4, Jesus nos ensina, através da sua tentação, ele nos ensina a não quebrar o princípio de Deus. Não quebrar o princípio de Deus é respeitar a autoridade de Deus que está na sua palavra. Nós temos que entender que os princípios de Deus não podem ser quebrados. Então aqui em Mateus, no capítulo 4, gostaria que vocês acompanhassem comigo, diz assim a palavra de Deus: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Eu gostaria de chamar a sua atenção nessa questão de fome, que é exatamente nesse momento de fome que nós cedemos a tentações. Há momento de fome sexual, muitas das vezes, que você cede à tentação do adultério,
Então Jesus nos ensina a não quebrar princípio, principalmente em meio à fome, em meio a algo que você necessite. Porque o verso 3 diz: então o tentador, aproximando de Jesus, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então aqui, pastor Gilson, Jesus não quebra o princípio. Jesus vai na palavra de Deus e diz: olha, eu não vou viver só de pão, eu vou viver da palavra de Deus. Sendo assim, ele não quebrou o princípio, pastor Gilson. Porque Satanás aqui, pastor, ele estava tentando persuadir o Senhor a quebrar um princípio. Mas Jesus, conhecedor da palavra, pastor Marcelo, por isso que é muito bom conhecer a palavra, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém. E quantas pessoas, pastor Gilson, você que me acompanha, estão quebrando princípios no momento de fome? Quantas pessoas estão quebrando o princípio de Deus e querem ser abençoadas quebrando o princípio? Não se pode quebrar o princípio de Deus, foi estabelecido por Ele. Então no verso 5 diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te aí abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e eles susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Jesus então lhe diz: também está escrito. Olha atenção, hein? Jesus sempre vai no que está escrito. Na palavra, né, pastor? E na comunidade evangélica do amor de Deus, pastor Gilson, na igreja do Cristo ressuscitado,